O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora IDE, página 208, Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Questão 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Questão 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam, ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e, frequentemente, bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Questão 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente e, se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se toma um mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidades. Questão 462. O homem de inteligência e de gênio aurem sempre suas ideias de sua própria natureza íntima? Algumas vezes as ideias vêm de seu próprio espírito, mas, frequentemente, elas lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si, apelam à inspiração. É uma evocação que fazem sem suspeitar. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus não teria dado o meio, como ele nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa é vaga, é que assim deve ser para o bem. Questão 463. Disse algumas vezes que o primeiro momento é sempre bom. Isso é exato? Ele pode ser bom ou mau, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Questão 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. Questão 465. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Para vos fazer sofrer como eles. Isso diminui seus sofrimentos? Não, mas o fazem por inveja de verem seres mais felizes. Que natureza de sofrimento eles querem fazer experimentar? Os que resultam de ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. Questão 466. Por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho, e quando as más influências agem sobre ti, é que as atrasais pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Se o propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti, mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa no comando. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Questão 467. Pode-se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Questão 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas? Que queres tu que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguardam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Questão 469. Por que meios se pode neutralizar a influência dos espíritos? Fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós.
Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai sobretudo daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Questão 470. Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que assim colocam em prova nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer? E se é uma missão que cumpre, onde está a responsabilidade? Nunca um espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz é por sua própria vontade e, por conseguinte, lhe suporta as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos experimentar, mas não lhe ordena, e está em vós repeli-lo. Questão 471. Quando experimentamos um sentimento de angústia ou de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso prende-se unicamente a uma disposição física? São quase sempre com efeito comunicações que tendes inconscientemente com os espíritos ou que tivestes com eles durante o sono. Questão 472. Os espíritos que querem nos excitar ao mal o fazem aproveitando das circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, compelindo-vos inconscientemente ao objeto da vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra sob seu caminho uma soma de dinheiro. Não creeis que foram os espíritos que levaram o dinheiro para esse lugar, mas eles podem dar ao homem o pensamento de dirigir-se a esse ponto, então lhe sugerem pensamento de se apoderar dele, enquanto outros lhe sugerem o de entregar esse dinheiro àquele a quem pertence. Ocorre o mesmo em todas as outras tentações.